Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico pelo canal 25 da NET de Sorocaba. Hoje comigo, a advogada Renata Arbol. Olá, doutora. Olá, doutora. Tudo bom? Olá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trespasse, que nada mais é que o nome dado pela nossa doutrina sobre a venda do estabelecimento comercial, as responsabilidades do alienante, do adquirente, as responsabilidades com relação às dívidas fiscais, trabalhistas, o que garante os direitos do adquirente contra ações do alienante e concorrência desleal. E você, doutora? Bom, no meu caso, o meu assunto seria o direito do trabalho como um importante ramo do direito, justamente por regular as situações entre empregado e empregador. Né? Empregado que tem a parte hipossuficiente, ele realmente está desprovido de proteção, e o direito do trabalho nos vem assegurar isso, né? Vem conceder ao trabalhador isso. Neste intuito, nessa seara, nós vemos que a Organização Internacional do Trabalho também tem uma grande importância, né? É um órgão de ordem nacional que nos concede, né, várias convenções, diversas delas ratificadas pelo Brasil. Além disso, temos a atuação do Ministério Público do Trabalho em todo esse cenário. E o Ministério Público ele tenta, por meio de documentos, fiscalizar. Então, ele pode solicitar os documentos e fiscalizar, né, toda a proteção que o ordenamento jurídico nos confere. Então, todas as normas são fiscalizadas. Assim, o Ministério do Trabalho e Emprego também age, né, nessa atuação, com visitas, com vistorias, inspeções, podendo embargar ou interditar obras e equipamentos. E criou também as normas regulamentadoras, que são importantes, né? Elas nada mais do que regulamentam as disposições da CLT, a legislação esparsa sobre o direito do trabalho, e essa aplicação é muito bem vista. Além disso, também o termo de ajuste de conduta, que seria um meio pelo qual o Ministério Público do Trabalho vem utilizando bastante, né, resolvendo tudo numa seara administrativa, sem necessitar do judicial, né, da procura da tutela jurisdicional. Que demora. Muito, né? Nós sabemos bastante, então nós atuamos. Seria razoavelmente isso, doutora. Excelente assunto. Aliás, uma abordagem bem prática, né, para demonstrar aí todo um trâmite de Ministério Público do Trabalho que às vezes para o empregado não é muito esclarecido. Não, realmente, é bem difícil o acesso, o conhecimento para o empregado. Um excelente assunto. Obrigada. E você, telespectador, você aí de casa, que tem dúvidas sobre os direitos, os seus direitos, mande perguntas para a produção através de e-mails, de telefonemas, que durante os programas nós iremos respondê-los. E vamos para o intervalo, que no próximo bloco iremos responder as perguntas que nos forem enviadas. Fiquem conosco, voltamos já já. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico.
Vamos para as perguntas? Doutora Mayra, o que é trespasse? Trespasse, como dito anteriormente, é o nome que a doutrina dá para a venda do estabelecimento comercial. É a venda do estabelecimento completo, não só da mesa ou só do balcão. É a venda, inclusive, do ponto comercial. Por isso ele tem uma grande importância econômica. Então, assim, não seria o trespasse a venda de cotas da sociedade, ainda que na sua totalidade, como também não seria a venda isolada de bens. Então, o trespasse, ele engloba todo um conjunto. É muito importante, no caso do trespasse, que seja contabilizado todo o passivo do estabelecimento comercial, né, ou da empresa, para que quem esteja adquirindo tenha uma consciência daquilo que está sendo comprado, né, porque ele compra também as dívidas do negócio. No caso de não ser contabilizado o passivo, o adquirente não responde em absolutamente nada por ele. Então, essas dívidas vão ser somente do vendedor do estabelecimento comercial, o que é uma regra muito importante disposta no nosso Código Civil, para que não seja feito uma venda que possa prejudicar o adquirente. Então, tem que ser feita toda uma contabilização de ativos e passivos do estabelecimento comercial, porque com relação a essas responsabilidades, o adquirente por um período também vai ter responsabilidade sobre isso e o alienante também. Agora, se não for contabilizado o passivo, o alienante responde na integralidade sobre todo, seja tributária, seja trabalhista, seja civil ou comercial. Vamos para a segunda pergunta? Doutora Mayra, quais as responsabilidades do adquirente e alienante no caso de trespasse? Por quanto tempo o alienante fica responsável pelas dívidas? Bom, isso é uma pergunta que com certeza é interessante tanto para o alienante como para o adquirente, né? A transferência do passivo, ela não é feita de imediato para o adquirente. Por um período de 1 ano, a dívida contabilizada, né, porque como eu já disse, a não contabilizada, somente o alienante fica responsável. Então, pela contabilizada, por 1 ano, o adquirente e o alienante respondem. Então, quem é o credor dessa dívida pode escolher cobrar tanto de um quanto de outro. Então, sendo assim, eles vão responder de uma forma solidária pelos débitos. Após esse 1 ano, o prazo vai contar dependendo da dívida, se ela é vencida ou se ela é vincenda. Com relação às dívidas vencidas, o prazo de 1 ano começa a correr a partir da publicação no Diário Oficial da ocorrência do trespasse. O trespasse é obrigatoriamente publicado em Diário Oficial para conhecimento de todos. Após, se as dívidas forem as vincendas, ou seja, aquelas que ainda não venceram durante a ocorrência do trespasse, né, que é dessa venda do estabelecimento comercial, vai ser contado esse 1 ano a partir da data do vencimento da dívida. Então, às vezes, muitas vezes, a dívida está para vencer, uma duplicata, uma nota promissória, para dali 6 meses da ocorrência do trespasse. Esse 1 ano vai começar a correr justamente desse vencimento. Então, não é 1 ano do trespasse, é da dívida, do vencimento dela. Após 1 ano, as dívidas serão de exclusividade do comprador, exceto as trabalhistas e as tributárias. Por quê? A nossa CLT, né, a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, ela não estabelece prazo, nem de 1 ano, nem se dívida vencida ou vincenda. Até porque muitas vezes quando acontece o trespasse,
pode ser que nem tenha se iniciado ainda uma reclamação trabalhista. Então, para o direito do trabalho, a dívida, seja do alienante ou do adquirente, é uma dívida solidária. Então, ambos vão responder por essa dívida trabalhista. O adquirente vai responder de forma subsidiária se já houver, durante o trespasse, a existência de uma execução fiscal e já forem esgotados todos os bens do alienante. Agora, o adquirente vai responder de forma solidária no caso de o alienante desenvolver ou não mais desenvolver a mesma atividade econômica. Então, ele vai acabar respondendo por esse passivo. Uma terceira pergunta, doutora. Quais as responsabilidades do adquirente quando compra o estabelecimento comercial e está ocorrendo falência ou recuperação judicial da empresa? E se for recuperação extrajudicial? Isso é uma pergunta que ocorre muito em processo de falência. É muito comum que até um dos credores da massa falida ou da empresa, ela tem interesse no estabelecimento comercial para dar continuidade a ela. Então, a nossa nova lei de falência, bom, que não é tão nova assim, né? Ela estabelece que quando é adquirido um estabelecimento comercial através do trespasse, que a empresa sofre sofre a falência, ela recebe, ela vai comprar, na verdade, mas ela vai receber livre e isenta de qualquer responsabilidade de qualquer dívida, seja ela civil, comercial, tributária e trabalhista. Por quê? Pela nossa antiga lei de falência, regia que quem adquiria a empresa, no caso, quando estava em processo de falência, ela se responsabilizava por todo o passivo. E muitos não tinham interesse na aquisição dessa forma, porque eles acabariam recebendo aí umas dívidas consideráveis. E quando acontecia de alguém se interessar por esse estabelecimento comercial, ele não era vendido na totalidade. Então, era vendido mesa, balcão, cadeira, computador, e os credores acabavam recebendo, mas poucos credores, né? Porque a venda do estabelecimento comercial, fracionada, dava um valor muito baixo. Então, a nova lei de falência acaba mudando isso para que a venda de um estabelecimento na integralidade tenha um valor maior e mais credores consigam receber no processo de falência. No processo de recuperação judicial, tem uma diferença. Quem adquire através do trespasse, esse estabelecimento comercial, ele vai receber livre de ônus, exceto os trabalhistas. Os trabalhistas e oriundos de acidentes de trabalho, o adquirente vai ser responsabilizado. E no caso de uma recuperação extrajudicial, o adquirente, no caso do trespasse, funciona da mesma forma de um trespasse convencional. Ele vai ser responsável pelo passivo por 1 ano, se contabilizado, e seguem as mesmas normas, já mencionadas. Uma última pergunta, doutora. Qual a forma de proteção para o adquirente do estabelecimento comercial que a lei estabelece? O adquirente, pelo nosso Código Civil, ele é protegido contra a concorrência desleal. A cláusula de restabelecimento, como é o nome que ela leva, ela é uma cláusula que é implícita nos contratos de trespasse. Ela não precisa constar, inclusive, no contrato, para que ela seja válida. Então, isso garante para o adquirente uma certa proteção. Então, seja uma proteção temporal ou física,
para que não ocorra realmente uma concorrência desleal. Quem vendeu o estabelecimento comercial, inclusive o ponto, o nome, ele já tem uma clientela. Então, ele não pode vender esse estabelecimento e querer montar um que seja concorrente direto do outro lado da rua. Para a proteção de quem adquire, é que é estabelecido isso no nosso Código Civil. Então, é proibida a venda para criar concorrência, até porque quem vende já conhece as regras do negócio e já tem vínculo com clientes, enfim. Também não pode, por um prazo de 5 anos, que o alienante abra um outro estabelecimento do mesmo ramo, né, com a mesma atividade, para criar uma concorrência direta. Então, por um prazo de 5 anos, o adquirente está protegido dessa concorrência desleal do alienante. Compreendo. Todo sentido. Vamos para o intervalo. Fiquem com a gente, voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e nesse último bloco a doutora Renata vai responder as perguntas que nos foram enviadas. E você, telespectador, que tenha dúvidas sobre seus direitos, mande e-mail para a produção que nos próximos programas iremos respondê-los. Vamos para a primeira pergunta. Quais os direitos tutelados pelo termo de ajuste de conduta? O termo de ajuste de conduta, eu acredito que eu não tenha me expressado muito bem, ele é um mecanismo utilizado pelo Ministério Público do Trabalho para conseguir regular as situações que causem prejuízos ao trabalhador. Isso seria em relação à questão da segurança, à saúde, ao bem-estar. Então, o termo de ajuste ele é firmado pelo Ministério Público do Trabalho na esfera trabalhista e tem como objetivo regularizar a situação da empresa. Então, aquela empresa que vinha descumprindo determinadas normas protetivas, ela, mediante este termo, se assume a obrigação de fazer ou não fazer determinada conduta e, neste caso, estabelece uma sanção se descumpre. Então, a sanção seria uma multa em pecúnia e o prazo também de vigência. E também estabelece um prazo para o cumprimento desses ajustes, que é determinado. Não faria sentido se não houvesse um prazo, não é? A empresa não teria a obrigação de cumprir. Então, enfim, esse termo de ajuste de conduta, ele viria em decorrência de uma infração que já existe da empresa? Exato, em decorrência de uma infração. Bom, neste caso, aliás, cabe até salientar, doutora, houve um conflito muito grande nesse sentido em relação ao Ministério do Trabalho, né, a competência do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Justamente porque já existiram casos e ainda ocorrem de o Ministério do Trabalho e Emprego autuar uma empresa depois que a empresa firmou um TAC, um termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público do Trabalho.
Neste caso, muitos doutrinadores entendem ser uma violação ao princípio do no bis in idem, né? Seria a dupla penalização pelo mesmo fato. Então, isso tem gerado muita controvérsia. Depois que o Ministério Público do Trabalho, ele firma esse termo de ajuste de conduta e a empresa começa a cumprir o que foi acertado nesse termo. Se o Ministério do Trabalho vier autuar para não ocorrer o bis in idem, esse processo do Ministério do Trabalho, ele é arquivado? Como que ocorre isso? Não, doutora. O que se tem verificado muito nos tribunais, em poucas ações que foram ajuizadas, normalmente as empresas estão pagando, mas o que se tem verificado muito é a dupla penalização. A natureza jurídica de cada um seria distinta, de cada penalização. Por isso, estão entendendo que sim, é possível, por mais que eu discorde, eu acredito que não é sim. É até uma certa... não impulsionar o empregador a afirmar um termo de ajuste de conduta, uma vez que ele poderia ser autuado pelo Ministério do Trabalho pela prática daquela infração. Contudo, a pergunta, doutora, a principal pergunta era qual seria o objeto, né, tutelado pelo termo de ajuste. Bom, temos os direitos, então, difusos, coletivos, individuais e homogêneos como principal objeto, né? Os difusos são aqueles em que os indivíduos que são atingidos pela lesão, eles não podem ser determinados, né? Eles são indeterminados, porém, existe uma circunstância de fato que os une, que os faz com que sejam lesionados em forma coletiva, vamos dizer por assim. Então, aí que seria um interesse coletivo, justamente por ser transindividual, né? Ele ultrapassa a esfera pessoal, né? E também atinge não só uma pessoa, mas o grupo, uma categoria, uma coletividade. Ainda assim, ele não deixa de ser um interesse, um direito individual. Ele pode transcender a ótica individual no sentido da coletividade, de atingir vários. Mas ainda assim, há um direito atinente à pessoa, ao trabalhador. Então, vamos para a próxima pergunta? Qual a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho na fiscalização do meio ambiente do trabalho? Bom, o Ministério Público do Trabalho possui meios para resolver isto, né? Seja de forma extrajudicial ou judicial. Então, essa seria a grande importância da instituição. E nesse sentido, nós temos no meio extrajudicial o termo de ajuste de conduta, o inquérito civil público, no qual seria, no interregno desse inquérito, seria proposto o termo de ajuste de conduta ao empregador. E, judicialmente, a ação civil pública, a ação civil coletiva e a ação anulatória, que também visam buscar o cumprimento dessas normas trabalhistas. Lembrando que o termo de ajuste de conduta, se descumprido, ele poderá ser executado na Justiça do Trabalho, uma vez que é considerado o título executivo extrajudicial. Doutora, e o que seria considerado o meio ambiente do trabalho? Bom, o meio ambiente do trabalho, doutora, é aquele local onde o trabalhador ele exerce a sua atividade profissional, né? Ele é disponibilizado pelo empregador ou não. Seria, na maioria dos casos, sim, o empregador ele é obrigado a fornecer, então, os equipamentos de proteção individual, ele é obrigado a pagar até um adicional de insalubridade ou periculosidade, dependendo da função, ou certos equipamentos de proteção coletiva também são importantes. Realizar exames no sentido de saber se existe ruído, se esse trabalhador ele tem algum problema biológico, que ele está sendo afetado por algum tipo de agente naquele meio ambiente, né? Vamos para a última pergunta? Dentre as normas regulamentadoras, qual é a mais importante para o direito do trabalho? A empresa que atua como um hospital, por exemplo, em um hospital,
Essa empresa ela deve estar atenta por exemplo, a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, a importância, ela não existe, né? Ela seria realmente em virtude da atuação da empresa. Todas as normas regulamentadoras, elas são de grande valia no nosso sistema. Elas foram criadas em 1900, a primeira delas, em 1977, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E dentre elas, nós podemos citar algumas que são temáticas e outras gerais. Então, entre temáticas, nós teremos aquela que lida com fornos, com explosivos, a própria segurança e saúde do trabalho em espaços, em estabelecimentos de saúde, ou segurança e saúde em espaços confinados, o trabalho nas alturas. Essas seriam normas temáticas, porque dizem respeito a um certo tipo de trabalho. Agora, nós temos também as específicas, as gerais, que seriam de aplicabilidade, que seria a CIPA, né, reunidos os funcionários necessários, a quantidade de funcionários, os equipamentos de proteção individual, o programa o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e também a norma regulamentadora sobre ergonomia. Então, em suma, não existe uma mais importante, né? Todas elas são importantes dentro das categorias específicas de trabalho de cada uma. Exato. E as normas universais que são utilizadas para todos. Para todos. Para todos os tipos de trabalho e empresas. Exatamente. Para todos os empregados, né? Seriam as normas regulamentadoras, são aplicadas a todos os empregados. Então, aqueles que não têm essa característica de empregado, ele não estaria sujeito o empregador não está sujeito a fornecer essa proteção. Muito pertinente, doutora. Um assunto muito interessante. Acredito que seja tanto para empregado ou empregador, né? A atuação de Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras. E você, muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Muito obrigada, doutora Mara, pela companhia. E até a próxima.